Muito bom, pessoal. Nós vamos hoje fazer um vídeo de um jeito diferente, né, que a gente ainda não fez, que é utilizando um pouquinho mais tecnologia. Hoje eu resolvi abandonar um pouquinho o Flipchart. Vou falar sobre elementos formadores de custos. E eu vou abordar os 3 elementos formadores de custos, que são mão de obra direta, materiais indiretos e materiais diretos e os custos indiretos de fabricação, tá bom? Então vou abordar umas questões teóricas e também vamos falar de aspectos práticos, né? De aspectos de cálculo aí do custo de um produto, tá bom? Então vamos aqui no... Então tá aqui o material aqui pra gente trabalhar juntos, né? Então, ó, elementos de custos. Então são 3 elementos de custos principais. Eu tenho a mão de obra direta. O que é a mão de obra direta? A mão de obra direta é aquela mão de obra que é aplicada de forma direta num produto. Vai falar, mas é óbvio por causa da nomenclatura dela. Sim, na verdade é óbvio e é bem isso mesmo, né? Então a mão de obra direta, ela nada mais é do que aquela mão de obra que eu consigo mensurar. Nós temos vários vídeos gravados aí. Na verdade, nesse vídeo que eu estou gravando, eu vou deixar alguns links de outros vídeos nossos que vai complementar o assunto, né? Esse vídeo aqui eu estou atendendo aí a um pedido de uma turma de ciências contábeis que pediu para que eu falasse sobre elementos de custo, então estou aí fazendo esse vídeo justamente para atender. Então eu vou deixar o link de outros vídeos que vão ser materiais complementares. Não vou falar de vários assuntos, senão o vídeo vai ficar muito grande, né? Então materiais são vídeos que vão ser complementares ao que a gente vai tratar aqui, tá bom? Então mão de obra direta é aquela mão de obra que eu consigo mensurar, né? Um custo direto, eu consigo mensurar. O que é um custo direto? Eu consigo mensurar, eu consigo medir. Então, quando que eu tenho uma mão de obra direta? Quando eu consigo medir a quantidade de mão de obra que é aplicada em um determinado produto. Os materiais diretos, que via de regra vão ser matéria-prima e embalagem, são aqueles materiais que são aplicados de forma direta ao produto. Eu estou falando também de um custo direto, então eu consigo mensurar com facilidade, eu tenho essa facilidade de mensuração do material direto. E os custos indiretos de fabricação, que são os famosos CIFs, que tem essa característica principalmente por quê? Porque eu não consigo apropriar ele diretamente ao meu produto, né? Então, custo indireto de fabricação, eu tenho necessidade de realizar um processo de rateio na aplicação deles. Então, 3 elementos: mão de obra direta, materiais diretos e os custos indiretos de fabricação. Então, vamos aqui para o nosso Word, documentinho Word aqui, uma apostilinha que eu preparei para a gente discutir aí esses temas juntos, tá bom? Então vamos lá. Então eu tenho aqui, ó, mão de obra, os 3 elementos estão aqui, né? Mão de obra, materiais diretos e os custos indiretos de fabricação. Então a mão de obra que se classifica em mão de obra direta ou indireta, é o valor do trabalho humano na produção de bens ou serviços, né? Então vou tentar destacar alguns pontos aqui na nossa explicação. Então é a remuneração que a pessoa recebe. Aqui eu falo da mão de obra direta e indireta, mas falar principalmente da direta, porque a indireta ela vai entrar num rateio geral lá. Depois nós vamos fazer um exercício aqui para tentar ampliar esses conceitos aí para vocês, tá bom? Mas a mão de obra então nada mais é do que o resultado de um salário e mais encargos e etc., que são considerados aí num processo de custo de mão de obra. Eu vou deixar aqui nos comentários um link de um vídeo que eu falo só sobre isso, que eu ensino como calcular o custo de mão de obra, né, com todos os encargos, com tudo que diz respeito, 13º, enfim, férias, todas as provisões necessárias a isso, né. Então olha só, a mão de obra classifica como direta ou indireta é o valor do trabalho humano na produção de bens ou serviços. Produção, estou falando de custos, estou falando necessariamente de produção. No caso da mão de obra direta, os recursos consumidos devem estar diretamente e mensurados no produto final, ou seja, todos os custos dessa mão de obra vão lá direto para o meu custo do produto vendido no final, né? No caso da mão de obra indireta, os recursos não estão diretamente identificados, sendo necessário um critério de rateio. Então tem que fazer um processinho de rateio, que também a gente vai já trazer para vocês um exemplo disso também, tá? Então, primeiro elemento é a mão de obra. E aí eu tenho uma grande diferença, ou eu preciso sempre comentar, sobre o custo da mão de obra e da folha de pagamento.
Então, por folha de pagamento, o que a gente entende? Que é o procedimento de levantamento dos meus gastos com pessoal, né? Então, todo gasto que a empresa tem com pessoal é chamado de folha de pagamento, que inclui salários e inclui encargos também. Lembrando que a folha de pagamento é um gasto fixo, quando ela não excede as 220 horas, dependendo do tipo de contrato de trabalho, né? Então, um contrato de trabalho geral que nós temos aí aprovado pelas leis brasileiras é o contrato de 220 horas. Qualquer coisa que excede isso são horas extras, que aí são acrescidas de adicional de hora extra e outros DSR sobre hora extras, enfim, vários outros elementos aí que podem compor essa folha de pagamento, que podem compor esse custo da mão de obra. Agora, uma grande discussão que se traz aí em torno da questão da mão de obra ser direta ou indireta é isso aqui, ó. Se alguém deixa de trabalhar diretamente no produto, tem seu tempo ocioso, essa parte deve ser classificada como mão de obra indireta. Então, por exemplo, vamos supor que eu produzo aí um produto A na minha empresa, e eu tenho um trabalhador que trabalha 8 horas por dia nesse produto. Então, vamos supor que o dia dele seja R$20, vamos fazer R$16, que é mais fácil fazer a conta, né? R$16, 8 horas por dia, vai dar aí R$2 por hora. Claro que não existe um salário desse, só um exemplo, né? Mas R$2 por hora, por exemplo. Então vamos supor que meu trabalhador trabalhe 4 horas em um produto. Então eu vou pegar as 4 horas vezes 2, vou aplicar R$8 como custo direto nesse produto. As outras horas, elas vão cair num rateio. Elas vão cair num rateio geral, que são os custos indiretos. Então eu posso ter no mesma pessoa, no mesmo posto de trabalho, uma mão de obra direta e indireta. O que define uma mão de obra ser direta ou indireta é o quê? É a aplicação dela. Então eu preciso entender muito bem a aplicação e o apontamento desse tempo dessa mão de obra para que eu possa classificá-la. Então eu posso ter no mesmo trabalhador parte do seu tempo dedicado a um produto, então aquela parte daquele tempo que é contado em horas, que se chega a um custo hora desse valor, essa parte do tempo é um custo direto, que vai ser diretamente apropriado a um produto, e parte desse tempo que não é utilizado vai ser um custo indireto que vai cair lá na gaveta do rateio, né? Então vai ser rateado juntamente com outros custos. A gente vai fazer um exemplo depois para que isso possa ficar mais claro. Então o primeiro elemento importante aí na formação de custos é a mão de obra. A mão de obra é importante e em alguns casos ela é muito relevante dependendo os níveis salariais da empresa, dependendo do tipo de mão de obra que eu utilizo, a especialização da mão de obra, enfim. São vários fatores que afetam isso aí, tá? Olha lá, em outras palavras, o tempo que um operário deixa de trabalhar impacta o custo de todas as linhas de produtos fabricados na indústria. Então, quanto mais tempo ele deixa de trabalhar numa linha, mais esse deixar de trabalhar vai ser transferido de forma indireta para outros produtos, inclusive para o próprio produto que ele fabricou. Eu posso ter naquele produto que ele fabricou uma parcela da mão de obra direta dele e um rateio que é resultado dessa mão de obra não utilizada, né? Então, por isso que quando a gente fala, abrindo parênteses, quando a gente fala de custos, a gente fala muito de controle, né? Então, como que eu realizo os controles na empresa? De que forma esses controles são efetuados? Como que essa mão de obra é apontada? Enfim, todos esses fatores são importantíssimos e eles impactam de forma direta a formação de custo do meu produto. Tá bom? Então, olha só, outra coisa importante é a questão da ociosidade, né? Então, se, por exemplo, houver uma ociosidade, razões como falta de energia, falta de material, dentro de limites normais, esse tempo não utilizado também é transformado como um custo indireto e ele vai para um rateio da produção. Então, é claro que eu devo evitar ao máximo a questão da ociosidade. A ociosidade, ela é um ladrão de recursos, né? E se ela passa abatida, ela acaba muitas vezes não sendo contabilizado no negócio. Então é sempre importante trabalhar com indicadores de eficiência razoáveis aí, que sejam controlados, que sejam possíveis de sejam práticos, né, na utilização. Então, tendo essa ociosidade, então esse tempo de ociosidade vai ser contabilizado como custo indireto e vai ser jogado também para um rateio. Tudo que é indireto, vamos pensar assim, o custo direto é fácil. Então, por exemplo, 4 horas para produzir uma peça. É fácil perceber, é fácil medir.
Sobrou tempo, vai para a gaveta, vamos chamar de caixa, né, de gavetinha dos indiretos. Na gaveta dos indiretos eu vou ter parte dessa mão de obra, na gaveta dos indiretos eu vou ter energia elétrica, eu vou ter depreciação, depois a gente vai fazer um exercício, eu vou mostrar melhor isso aqui, tá bom? Mas só para entender conceitualmente falando, né? Então, se por outro lado esse tempo ocioso ocorrer de forma anormal e o valor for relevante, esses valores devem ser transferidos como uma perda. Ou seja, como que eu contabilizo isso, né? Então, eu tenho valores relevantes, por exemplo, tem uma greve, eu tenho perdas consideráveis, uma greve onde eu vou ter que manter os salários, né, das pessoas, dos funcionários grevistas. Então, onde que eu vou contabilizar isso? Isso vai para uma despesa, então sai da categoria de custos e vai para uma despesa com perda. Então, eu tenho uma perda de mão de obra que vai ser contabilizado. Isso não pode ir para o meu produto, né? O meu cliente, tudo que eu jogo no custo, meu cliente paga e o meu cliente não vai pagar por esses tipos de perdas, certo? Então, a apuração dos custos com mão de obra, olha aí, me acompanha aí aqui na apostilinha, né? A apuração dos custos com mão de obra só é possível depois de equacionado dois problemas. Primeiro, quanto tempo foi gasto na produção do bem? E aqui existe uma distinção entre quanto tempo efetivamente foi gasto e quanto tempo foi planejado gastar. Então eu sempre faço esses paralelos, eu sempre faço as comparações. Aí a gente está falando mais de um planejamento de custos, mas isso é um fator importante, quanto tempo foi gasto e qual o custo estabelecido por unidade de tempo. Então, de novo, né, nesse vídeo que eu falo sobre mão de obra, a gente detalha bastante essa questão, né? Então, quanto custa uma pessoa, quanto custa um trabalhador para a empresa? Muita gente fala, eu contratei a pessoa para pagar R$15 por hora. Ele custa R$15 por hora? Não, ele custa muito mais, né? Cada hora trabalhada, ele vai tendo direito cada mês trabalhado, ele vai tendo direito a parte de férias, parte de 13º, parte de 1/3 constitucional de férias. Se esse trabalhador está sujeito à insalubridade, tem direito. Se esse trabalhador trabalha sobre regime de periculosidade, ele tem também direitos adicionais. Tudo isso é considerado 13º, enfim. E fora isso tem as questões de encargos relacionados à previdência social e outros encargos aí importantes, né? Então, quanto realmente custa esse trabalhador, né? Então esse vídeo aí que eu vou deixar o link vai te ajudar a entender. Aqui a gente vai trabalhar como se nós já tivéssemos esse valor definido, tá bom? Então, quanto tempo foi gasto? Um fator crítico que precisa ser controlado e qual que é o custo, né, desse trabalhador, desse operador, tá bom? Então, para resolver o primeiro problema, tem um documento chamado de apontamento da produção. O que é esse apontamento da produção? É um relatório simples que cada empresa vai ter o seu, de cada um vai ter sua forma de fazer, mas basicamente o que ele vai incluir aí em termos de informações? Identificação do empregado, quem é aquele empregado, identificação do trabalho que ele está fazendo, então que produto ele está produzindo, que setor que ele está trabalhando, etc, né? Início, hora fim, tempo efetivamente gasto na elaboração de cada produto. Esse apontamento de produção, pessoal, é importante. Por exemplo, se existe um tempo de preparação para essa máquina, então o cara, ou se ele só chega e senta lá e já produz e acabou, mas não, tem que ter um tempo de preparação. Trabalhei na indústria e a gente pegava muito isso, né? Então, às vezes, o tempo de preparação era maior do que o tempo efetivo de produção. Então, esses dois tempos têm que estar contabilizados, inclusive, para efeito de análise, né? Então, tem um conceito aí que é chamado de setup, né? Que é o tempo de setup. O que é o setup na indústria? É aquele tempo que eu gasto para preparar a máquina para produzir determinado produto. Então, esse tempo é difícil falar assim, ele tem que ser maior, menor, depende de muitos fatores, depende do que eu produzo, depende da complexidade, depende das necessidades de questões de qualidade, questões de medições de produção, medições técnicas, né? Enfim, várias coisas afetam isso, mas todos esses tempos, eles existem, eles precisam ser registrados para que haja um controle. Então, paradas por falta de material, quebra de equipamento, por falta de energia. Imagina só que a empresa começa a ter muitas paradas e essas paradas não são registradas, né? Qual que é o problema disso? O problema disso é que eu acabo tendo um tempo ocioso não registrado e eu acabo tendo uma perda aí por conta disso, né? Tempo gasto em outras atividades. Então imagina, a pessoa foi lá, montou o posto de trabalho, começou a trabalhar, alguém vai e chama ele para ir em outro posto, ou o próprio supervisor, o encarregado, chama para ir para outro posto, e ele abandona aquele posto e vai para outro, e aquele tempo ali, teoricamente, fica contando se ele não para.
E aí chega no fim do dia, ele mesmo pode ser cobrado, né, do chefe, falar, você ficou tanto tempo nesse posto, por que você não produziu? Então tem que constar essas saídas, né? Então o tempo aqui é o que efetivamente foi gasto. Estou falando de uma prática de chão de fábrica com vocês, né? Que tem muita relação com custos, total, na verdade, relação com custos, né? E outras coisas que são relevantes de acordo com a organização da produção, né? Então, intervalo de, minha empresa pratica ginástica laboral. Cada tanto tempo o trabalhador para fazer uma ginástica. Enfim, tem que ser marcado. Tudo isso são fatores importantes, tá bom? O segundo problema, que é o custo da unidade por tempo, demanda conhecimento de legislação trabalhista e tributária, conhecimento básico, na verdade, com a apropriação do valor do salário de cada empregado e dos encargos. Como já falei, vai ter um vídeo aí para você ir até esse caminho, tá bom? Então vamos lá, mão de obra direta. Mão de obra direta, que é chamada de MOD. Então toda vez que você ver essa sigla MOD, você vai saber que eu estou falando de mão de obra direta, que é aquela que eu consigo mensurar de que forma direta ela é aplicada no meu produto. E ela faz parte de um gasto relativo ao pessoal e é caracterizado por trabalho na produção e possibilidade de verificação do tempo exato gasto. Portanto, a mão de obra direta consiste em um gasto que é possível apropriar e não tem necessidade de rateio. Eu não preciso me preocupar em fazer rateio de mão de obra direta. Se eu gasto X horas, 5 horas para produzir um produto e meu custo de mão de obra direta é R$20 por hora, 5 vezes 20, 100, acabou. Feito. Mas e o tempo que ele ficou ocioso? Isso vai para um custo indireto. Para o custo direto, é essa tratativa que a gente tem. Então, exemplo, um operário faz operações em apenas um tipo de produto, mão de obra direta. O operário que faz operações em mais de um tipo de produto, entre os vários elaborados pela indústria, porém ele trabalha em separado um produto de cada vez, mão de obra direta. Então, é interessante, assim, muita gente fala assim, mas não tem um padrão, e não tem um padrão, não tem um padrão. Na verdade, custos, pessoal, é uma coisa muito padronizada, acabei de falar que não tem, né? É uma coisa bastante personalizada. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma análise de custo de uma empresa, eu tenho que entender o processo da empresa. É uma das poucas áreas da contabilidade que você consegue trabalhar tendo que estar lá, né? Então, por exemplo, eu consigo elaborar um balanço de uma empresa, um balanço patrimonial, fazer a contabilidade, parte documental dessa empresa, sem ir nessa empresa. Basta que eu receba os documentos. Mas eu não consigo fazer, por exemplo, uma análise de custos, sem conhecer os processos. Porque imagina só que o trabalhador ele fabrica A, B e C. Né? Então ele fabrica... Uma coisa é, se ele fica um tempo fabricando A, um tempo fabricando B, um tempo fabricando C, eu consigo mensurar como mão de obra direta. Agora, se ele vai lá, fabrica um produto A, um B, um C, depois volta, um A, um B, um C, depois volta, faz outro C, faz um B, enfim, eu já não consigo. Aí eu tenho que fazer um rateio dessa mão de obra indireta. O rateio, qual que é o problema do rateio? Por que eu corro dele, né? Não é difícil calcular, não é... Mas o rateio, ele tem um problema, a gente vai falar um pouco mais para frente, que ele tem uma característica arbitrária, né? Ou seja, eu defino um critério, vou lá e utilizo esse critério e boa, né? Então a gente precisa entender que o que eu consigo colocar como direto é sempre mais interessante e mais assertivo. Porque o rateio sempre vai ter alguém que vai falar, esse critério não é bom, usa esse, enfim. Sempre se vai ter críticas em relação aos processos de rateio, tá bom? E aí dentro ainda do elemento, estou falando de 3 elementos de custo, só voltando um pouquinho aqui, a mão de obra, que pode ser direta ou indireta. Dentro ainda da mão de obra, a gente tem também a mão de obra indireta, né? A mão de obra indireta são classificados aí como mão de obra indireta, e a sigla é MOI, de mão de obra indireta, de acordo com os conceitos apresentados, os gastos relativos ao pessoal de produção que necessitam de rateio, segundo algum critério, que nós vamos falar um pouco mais para frente sobre isso, né? Então, para apropriar o produto. Exemplo, um supervisor responsável pelo trabalho de 20 operários, eu tenho que fazer um rateio dessa mão de obra. Gasto com o pessoal de limpeza da fábrica, eu tenho que fazer um rateio. Gasto com o pessoal de manutenção das máquinas, eu tenho que fazer um rateio. E por aí vai, né? E eu queria chamar a atenção aqui, antes de finalizar essa questão da mão de obra, sobre o tempo ocioso. Como que funciona o tempo ocioso aí na produção, né?
O tempo ocioso de um operário, mesmo que ele trabalhe apenas em operações relativas a um produto, deve ser classificado como mão de obra indireta e não como mão de obra direta. Na verdade, nós já abordamos esse assunto, né? Então, o tempo ocioso de um operário, mesmo que trabalhe apenas em operações relativas a um produto, deve ser classificado como mão de obra indireta, beleza? Vamos lá, mais um pouco. Materiais, né? Os materiais diretos. Materiais diretos são aqueles que podem ser diretamente e objetivamente alocados ao produto fabricado. A um produto fabricado. Materiais indiretos são aqueles que, para a alocação do respectivo valor a um dos produtos, é necessária a realização de um rateio. Então, material indireto, assim como qualquer custo indireto, deve sofrer um processo de rateio antes que ele seja alocado a um produto. O direto não. Eu consigo medir, eu consigo mensurar tantos quilos de matéria-prima X para esse, tantos quilos de matéria-prima Y para esse, tantos litros de tal, sei lá, composto químico, enfim, eu consigo mensurar de forma direta o material direto. O indireto não, o indireto ele é utilizado em vários produtos, em vários processos, então ele precisa sofrer um processo de rateio. Há dois problemas com materiais diretos. Primeiro, como contabilizar o custo de aquisição? E segundo, como avaliar as saídas de material para a produção? Sobre esse assunto, custo de aquisição, via de regra é o seguinte, é o valor que eu pago na nota fiscal abatendo os impostos recuperáveis. Então, por exemplo, a empresa recupera ICMS. ICMS, eu estou falando, por exemplo, na alíquota do Estado de São Paulo, 18%. Então, se a empresa recupera totalmente esse crédito, então esse valor não vai ser considerado no meu custo, porque é um valor que a empresa vai recuperar. Ele é gerado um crédito com ICMS para que a empresa vai recuperar. Então esse valor não vai para o meu custo. Então o que a gente coloca lá e considera é o valor líquido, né, do estoque ou do material, né? E como que deve ser avaliada as saídas de material para a produção? Aqui a gente vai falar. Na verdade eu já gravei um vídeo sobre isso, o link vai estar aí também, disponível para vocês, que é o famoso PEPS, famoso média ponderada. Não vou nem falar do EPS, porque o EPS nem é permitido e nem é muito usual, né, você classificar aí o custo da matéria-prima pelo método EPS, né? Então é importante a gente frisar isso aí. Mas vai ter o vídeo aí para vocês, né? Vai ter o vídeo para vocês poderem verificar isso melhor e aprender esse conteúdo melhor, porque aqui a gente não vai conseguir abordar tudo isso. Então tem o PEPS, o EPS, média ponderada móvel, média ponderada fixa, o mais utilizado, PEPS, e a média ponderada móvel, que são dois critérios bastante interessantes, ambos aceitos pela contabilidade e bastante interessantes aí, né? Então são dois problemas que eu tenho relacionados aos materiais diretos, né? Custo de aquisição e como que eu contabilizo a saída para a produção. Aí, o que eu faço com perdas de material? Posso ter perdas de materiais aí no decorrer do meu processo? Posso, né? Então, como que eu contabilizo, como que eu trato com essas perdas? Então, as perdas normais de materiais, aquelas inerentes ao processo produtivo, então, que tem relação com o processo produtivo, faz parte do custo. Exemplo, a confecção vai costurar uma camiseta dessa. Ela não tem a possibilidade de ter o tecido cortado exatamente desse jeito aqui. Então, quando ela vai cortar o tecido, ela tem algumas perdas, né? Então, esse tecido vem para um quadrado, não sei. Então, ele faz uns cortes, tem umas sobras. Essas sobras podem ser vendidas como sucata, se alguém compra sucata de tecido, pode ser reutilizada pela própria empresa, para limpeza, alguma coisa, não sei, enfim. Mas ela não vai manter o seu valor original, mesmo que ela seja sucata, ela vai ter um valor mais baixo. Então, essa diferença que eu tenho, quando a perda é prevista, quando ela tem relação com o processo produtivo, ela é um custo normal. Então, ela faz parte do custo do produto fabricado. Então, por exemplo, eu trabalho com metalúrgica, né? Então, eu pego lá, eu corto um pedaço de alumínio, um pedaço de uma barra de alumínio, isso é chamado de blanket, né? Então eu vou fazer um processo de usinagem naquilo. Então vai sobrar lá sucata de restos, né, de alumínio. Aquele restinho de alumínio eu vendo muito mais barato do que eu paguei. Sucata é muito mais barato do que a matéria-prima bruta em si, né?
Então eu posso pegar aquele valor, devo, né? Pegar aquele valor, descontar do meu custo da matéria-prima. Mas o restante vai ser embutido no custo do meu produto. Por quê? Porque é uma perda prevista e nem deveria, na verdade, ser considerado como uma perda. Na verdade, nem falando de terminologia de custo, não é nenhuma perda. Na verdade, é um custo mesmo. É assim que ele deve ser tratado. Por que que é um custo? Porque é um sacrifício necessário para a obtenção do produto na produção. Então, as perdas de materiais previstas que fazem parte do processo são custos. Agora eu posso ter perdas anormais, aleatórias, involuntárias, né? Então, olha lá, ó, perdas anormais. Nesse caso, faz a baixa do estoque do material com contrapartida numa conta de resultado. Ou seja, eu vou lá e gero uma despesa de perda. Sei lá, pensa comigo, uma padaria que tem lá um estoque de trigo e o trigo molha. O que ela vai fazer? Ela perdeu aquele trigo. Faz parte do seu processo molhar o trigo? Não, não faz parte. Né? Faz parte do seu processo utilizar aquele trigo. Então, aquele trigo molhado vai jogar fora, não tem o que fazer com ele, não tem como reaproveitá-lo, e vai se lançar uma despesa com perda relacionada à obsolescência do estoque, aí, enfim. Mas é importante a gente frisar isso, né? Então, isso não vai para dentro do custo. Isso é uma despesa normal, sai até do campo de custo e vai para o campo de despesas, tá bom? Então, pessoal, falei aí vou voltar só um pouquinho, só para a gente fazer um resuminho aí antes de passar para o último tópico de hoje. Então, falamos de mão de obra direta, que é o principal elemento, e mão de obra indireta. Falei da folha de pagamento, da questão da importância de se entender a folha de pagamento, se entender que são vários encargos e várias provisões que são consideradas aí. Falei do material direto, material indireto. 2 desafios do material é contabilizar o custo de aquisição, sempre líquido de impostos recuperáveis, e avaliar saídas de material para produção, o famoso PEPs, média, WEPs. Vai ter um vídeo aí na descrição desse vídeo, vai ter link para esses vídeos, para vocês conhecerem mais esse conteúdo. Falei das perdas. E o último são os custos indiretos de fabricação, os famosos CIFs, né? Ou gastos indiretos de fabricação, ou gastos gerais de fabricação. Ele vai aparecer com várias denominações aí, né? Custo indireto de fabricação pode ser chamado também, olha aí, ó, tem até aqui, vou até grifar para você entender melhor. Despesas gerais de produção, custos gerais de produção, despesas gerais de fabricação, custos gerais de fabricação, despesas indiretas de fabricação e gastos gerais de produção, mas via de regra é custos indiretos de fabricação. Tudo isso aqui são sinônimos, né? Então, exemplos de custos indiretos aqui. O que eu tenho? Olha lá. Vamos destacar aqui para você, ó. Material indireto, mão de obra indireta, seguro da fábrica, energia elétrica, depreciação das máquinas e aluguel da fábrica. Então, elementos formadores de custos: materiais, mão de obra, materiais e custos indiretos. Todos esses 3 elementos, quando eu junto eles, eu consigo chegar ao custo de um produto. E cada elemento eu vou considerar para apropriação de custos dentro das dinâmicas que o meu negócio permite, né? Então, por exemplo, falando da mão de obra, eu tenho mão de obra mais encargos. Falando de materiais, eu tenho os materiais pelo método que eu utilizo de saída do estoque. E falando dos custos indiretos, aqui também vai ter muita relação com o negócio, né? Então, como eu falei, custos é muito personalizado. Então, posso ter um tipo de custo num negócio, seja diferente em outro negócio. Então, eu vou na fábrica A. Lá, por exemplo, o óleo lubrificante é um custo indireto. Vou na outra, o óleo lubrificante é um custo direto, porque eu só utilizo naquele produto, eu só utilizo para aquela máquina, é muito específico. Então, é difícil você estabelecer regras gerais. O que nós temos são linhas gerais que nos ajudam a trabalhar no custeio, né? Então, o custeio de um produto tem sempre essas questões aí envolvidas. Bom, pessoal, agora nós vamos aqui para uma parte prática, né? Então, eu preparei aqui um Excel para a gente poder aí praticar esses conceitos aí que eu abordei, né? Então, eu vou trabalhar aqui com uma empresa,
uma empresa que fabrica dois produtos, né? Então, elementos formadores do custo de um produto. Então, eu trabalho aqui com uma empresa que fabrica dois produtos, chamei de produto W e Z. Então, olha lá, a empresa MWT fabrica dois produtos, produto W e produto Z. Aí, os gastos relacionados aos produtos são: produto W, eu tenho a matéria-prima, a unidade em quilos, quantidade 1,5 quilos, preço por unidade R$120. Materiais diretos, também a unidade em quilos, quantidade 0,5, né, ou meio quilo, preço aí do quilo, R$100. A mão de obra direta, ela é medida em horas, quantidade gasta 5 horas, preço por unidade R$60. E a embalagem, coloquei a quantidade de uma embalagem a um custo de R$15 por embalagem. E o produto Z, eu tenho os seguintes gastos, né? Matéria-prima também em quilos, total de 3 quilos, a R$120 o quilo. Materiais diretos também em quilos, eu gasto 2 quilos para produzir, a R$100 o quilo. Mão de obra direta, eu gasto 12 horas para produzir esse produto, a um custo de R$60. E a embalagem desse produto, eu gasto uma embalagem a um custo de R$25, certo? Aí, eu tenho também alguns gastos indiretos relacionados a essa empresa, a essa produção. Quais são esses gastos indiretos? Energia elétrica, a unidade, a quilowatts-hora, é em mil reais, 1.000 quilowatts-horas, a 35 centavos a unidade. Mão de obra indireta, eu utilizo 4 horas. Tá vendo que os gastos indiretos, eu não estou falando naquele produto. O que eu entendo aqui? Que eu tenho uma linha de produção que produz dois produtos, e todos esses gastos aqui, relacionados aqui, esses dois, vou até colocar aqui, colocar uma corzinha aqui pra gente ver, ó. Deixa eu ver aqui um azulzinho aqui, do produto W, e essa cor eu vou colocar um meio salmão aqui, não sei que cor que é essa. Enfim, então, ó, todos esses gastos são gastos diretos. Então, eu estou falando de elementos de custo. Então, quais são os elementos de custos envolvidos aqui, ó? Eu tenho materiais, quando eu falo de matéria-prima. Eu tenho mão de obra, quando eu falo de mão de obra direta. Embalagem também são materiais, né? E aí eu tenho os custos indiretos, que são totalmente separados. Por que eles são chamados de indiretos? Porque eu não consigo falar para você com precisão, numa análise, quanto que eu gasto em cada produto. Se eu fosse possível falar assim, eu gasto, desses 1.000, eu gasto 300 kWh no produto W. Beleza, fechou, posso utilizar. Mas eu não consigo. Então aqui, vamos supor, a empresa tem um relógio só. Não é possível eu fazer essa mensuração com precisão. Na mão de obra indireta é a mesma coisa. Para fabricar os dois produtos, eu gasto 4 horas de mão de obra indireta e eu não consigo ser específico. Se fosse específico, era mão de obra direta. Mas como não é, então estou tratando aqui como mão de obra indireta. E a depreciação também é uma depreciação de todo o posto de trabalho. Ela é medida em horas, eu tenho um gasto aí de R$ 1.200 nessa depreciação aí. Então esses gastos eu vou considerar em função dos produtos, tá bom? Então olha só, calcule o custo total dos produtos W e Z, considerando como critério de rateio as horas utilizadas em mão de obra direta. Então pessoal, olha aqui, ó, o que eu quero fazer? Eu quero saber o custo total. Custo total, como que eu encontro? Nesse caso eu vou somar os custos variáveis, os custos diretos, mais os custos indiretos. Né? Uma outra forma também de eu analisar o custo total é o custo variável mais o custo fixo. Mas essa análise aqui a gente não vai fazer nesse momento, né? Nós estamos focando aqui na questão dos elementos formadores de custos. Então eu vou ficar com esses dois somente, tá? Então vamos lá. Então a primeira coisa eu vou pegar todos os gastos diretos, que é um dos elementos formador de custos. Então me acompanha aqui na planilha. Olha o que eu tenho aqui, ó. Eu vou até
Eu vou até fazer aqui, ó. Para aproveitar o nosso espaço já criado aqui, ó. Os custos diretos aqui. Então vamos lá, ó. Vou fazer um negócio aqui para ficar bonitinha essa planilha. Essas planilhas, essa apostilinha, eu também vou deixar para você um link. Se você quiser essa planilha, se você quiser esse material, a gente pode disponibilizar para você, tá bom? Você tem aí para você estudar depois posteriormente, né? Então também você vai ter acesso a esse material se você quiser. Então vamos lá, gente. Como que eu vou fazer isso aqui, ó? Aproveitar a ferramenta do Excel, que é um baita de um auxílio quando a gente fala aí de cálculo de custos e cálculo em modo geral, né? Na contabilidade, de modo geral, se usa bastante o Excel, né? Então olha só, o que que eu tenho? Eu tenho uma matéria-prima que eu gasto 1,5 kg no produto W a R$120 o quilo. Eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar, né? Então eu vou pegar aqui, vou fazer igual esse vezes esse. Olha lá. Então eu gasto aí de matéria-prima R$180 o produto A. De materiais diretos, que não são matéria-prima, mas são materiais diretos, são materiais auxiliares que eu utilizo, e eles são diretos porque eu consigo medir exatamente quanto que eu utilizo, eu gasto meio quilo. E cada quilo é R$100. Então o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o meio quilo por 100. Tem uma fórmula já feita aqui, então só eu vou arrastando, né? Olha lá, arrastei R$50. A mão de obra direta, eu utilizo 5 horas de mão de obra, a um custo de R$60. Provavelmente na apuração desse custo eu tenho todos os gastos envolvidos, né? Aqui está tudo, provisão de férias, provisão do 13º, de 1/3 de férias, encargos, enfim, para chegar nesse valor eu considerei tudo, né? Então, 5 horas vezes R$60, a fórmula está aqui, ó, vou arrastar, R$300. E a embalagem eu gasto uma a R$15. Então eu tenho aí somente R$15 de gastos com embalagem. Então eu vou pegar aqui, ó, custo direto total. Olha lá, o custo direto total de W, que é esse produto, é só eu somar aqui e jogar um autossoma, R$545, tá bom? Deixa eu colocar uma cor diferente aqui para a gente poder achar fácil depois. R$545 é meu custo total do produto W. Certo, gente? Então, beleza. Fazendo o produto Z agora, né? Mesma lógica, tá? Mesma lógica, eu vou colocar aqui os custos diretos desse produto Z. Vamos fazer ele aqui, ó. Então, matéria-prima, eu gasto 3 quilos a R$120 o quilo. Então, vamos lá. 120 vezes 3, 360. Vou colocar aqui em formato de dinheiro. Materiais diretos, eu gasto 2 quilos a R$100 o quilo. A formulinha está aqui feita já, só vou arrastando ela, né? Posso arrastar de uma vez, eu estou fazendo um passo a passo aqui explicando para você, né? A mão de obra direta, eu gasto 12 horas para produzir, a R$60 a hora. Total de mão de obra 720, bem significativo o custo aqui da mão de obra, né? E a embalagem, eu gasto uma embalagem a R$25, tá aqui. Vamos lá, custo direto do Z, custo direto de Z, é a soma disso aqui tudo, né? R$1.305. R$1.305. Deixa eu pintar da mesma cor aqui. Só para a gente poder identificar que essas cores aqui, elas que diferenciam, na verdade, os produtos, né, pessoal? Então, beleza. Então, feito. Então, achei o que? O custo direto. Eu posso afirmar que o custo do produto W é 545? Custo direto, sim. Por isso que são elementos formadores de custos. Eu vou somando esses elementos. Eu vou atribuindo, eu vou calculando esses valores e vou somando até chegar no valor final. O custo total do produto W é esse? Não, não é. O custo direto, sim.
mas o total não. Então achei o custo direto total, de W e de Z. Agora eu tenho a questão dos custos indiretos, que eu preciso fazer uma tratativa com eles, né? Então, o primeiro passo que eu vou fazer para eu fazer essa tratativa, quando a gente fala de um custeio por departamento, chamado ABC, por exemplo, eu não tenho essa... Por exemplo, se eu estivesse fazendo um custeio ABC, eu iria dividir aqui cada custo desse por um critério dentro do departamento utilizado. Mas aqui não, aqui eu vou fazer uma soma geral desses custos. Então, antes de eu fazer essa soma, eu tenho que saber quanto que é esse custo, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, valor do CIF, né? Então, ó, a energia elétrica eu gasto 1000 kW a 35 centavos, olha lá, 350. A mão de obra indireta eu gasto 4 horas vezes R$40, 160. A depreciação eu já tenho aqui, certo? Então aqui eu tenho o valor aí do CIF. Então, fazendo aqui, gente, só para fechar, vamos somar ele aqui, ó. 1.710. Então, o que é isso aqui? Vou até copiar aqui para manter o padrão. É o meu CIF total. Lembrando que CIF é custo indireto de produção ou de fabricação. Olha lá, 1.710, tá bom? O amarelinho vai ficar bonitinho, tudo igual. Então, beleza. Então, eu tenho custo direto de W, custo direto do produto Z, e eu tenho custo indireto de fabricação relacionado aos dois produtos. O que eu faço? Ah, divido no meio e boa? Não. Existe um critério de rateio, e agora que entra a discussão, né? Existe um critério de rateio a ser utilizado. E ele diz o seguinte, critério de rateio são as horas utilizadas da mão de obra direta para fabricar cada produto. Então, o que eu vou fazer? Faço uma tabelinha assim, ó, produto W, produto Z. Aqui vai ser o produto. Vamos lá, fazer agora ao vivo aqui para você. Aqui vai ser o produto. WZ. Aqui as horas utilizadas de mão de obra direta, ele está falando, né? Esse é o critério que ele está mandando a gente usar. Então, o critério que ele está falando para a gente utilizar, as horas utilizadas de mão de obra. Então, vamos lá. Quantas horas eu utilizo para fabricar o produto A, produto Z, quer dizer? Produto W primeiro, né? Quantas horas? Olha lá, 5 horas de mão de obra direta. Então, eu utilizo 5 horas de mão de obra direta. E o produto Z, eu utilizo 12 horas de mão de obra direta. Pessoal, quando eu pego um critério desse, o que eu estou determinando? Eu estou dizendo que que o produto que vai pagar mais custo indireto é o produto que eu utilizo mais horas de mão de obra direta. Faz sentido? De certa forma faz sentido. Faz sentido por quê? Porque eu entendo que um produto que eu utilizo mais horas para produzir é um produto que provavelmente tenha mais detalhes de produção, tem alguns cuidados maiores, vai ter um custo maior. Se você olhar, por exemplo, pelo custo direto, você já vê uma diferença absurda, né? Um é 1.305, o outro é 545. Então vai ter um custo maior, sim, de produção. E por conta disso, ele vai absorver um custo indireto maior também, porque por esse critério ele utiliza mais tempo de mão de obra. Eu posso colocar outros critérios? Posso utilizar o valor dos materiais diretos, tem vários critérios que eu posso utilizar. Aqui nesse caso foi decidido esse. Então, olha, elemento formador de custo é o nosso tema de hoje. Então, eu falei dos materiais, atribuímos valores dos materiais, atribuímos valores da mão de obra, e agora nós estamos atribuindo os valores dos custos indiretos de fabricação, que são os 3 elementos formadores de custos aí, né? Então, ó, horas utilizadas. Aí eu vou fazer aqui um percentual de rateio. Como que funciona isso, pessoal? Primeira coisa, eu vou somar esse aqui, ó. 5 mais 12, 17. 17 é o total do meu tempo utilizado, tá? Vou aumentar aqui pra gente... 17 é o total do meu tempo utilizado. Então, ele é o 100%. Ele é o 100%. O que eu tenho que saber?
quanto que representa cada um em porcentagem. Faço uma regrinha de 3 aqui, simplificada, né? Então eu pego esse e divido por esse. E aí eu venho aqui no Excel e jogo uma porcentagem aqui pra gente. 29,41%, né? E esse eu faço a mesma coisa. Pego os 12, divido por 17. Olha aí o que vai dar. Ó. 71, duas casinhas, 70,49%. Deu 100 aqui, somo só para conferir, certinho, 100%. Beleza? Aqui, pessoal, eu vou colocar o rateio por produto. Como assim? Vamos lá. Qual que é o valor de custo indireto que eu tenho que ratear? 1.710, que é a soma dos CIFs. Então, desses 1.710, o produto W vai responder ou vai assumir 29,41% desse custo. E o produto Z vai assumir 70,59% desse custo, porque é o critério de rateio de distribuição que eu estabeleci. O que é um rateio? Uma distribuição com critérios, né? Então vamos lá. Como que eu faço isso? Pego esse vezes 1.710. Olha lá. 502,94 corresponde ao produto W. Produto Z, pego a porcentagem, multiplico pelo total. 1.207,06. Somos dois só para consciência, né? Fica a consciência limpa e ter certeza que está correto nossa conta. E está correta, 1.710, 1.710. Ou seja, o que nós determinamos aqui? O terceiro e último elemento de custo, elemento formador de custo no processo de custeio de um produto, que são os custos indiretos de fabricação. Então, custo indireto de fabricação do produto W, 502,94. Do produto Z, 1.207,06. Daí, pessoal, para finalizar aqui o nosso exemplo, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer os custos totais dos produtos. Então, lembrando que os custos totais CT é igual a custo direto mais o CIF, que é a parcela de custo indireto que cada produto recebe. Então, produto W, produto Z, vou fazer isso aqui só para ficar bonitinho. Olha lá, o custo direto e o CIF de cada um e o custo total. Então, trabalhando com os elementos, aí a gente vai começando a entender o processo de formação de custos e os elementos envolvidos nesse processo. Então, vou finalizar, viu? Como que eu faço aqui? Olha lá. Custo direto do W eu tenho, tá lá em cima, eu vou copiar lá de cima, eu boto um igual aqui, bem aqui, ó. Custo direto total de W, 545. Custo indireto de W, aqui ó, acabei de fazer o rateio, 502. Custo total é os dois, esse mais esse, 1.047,94. Custo direto de Z, igual, olha lá o Z, 1.305. Opa. Quando acontece isso, aumenta um pouquinho a coluna. Custo indireto de Z, igual a 1.207,06. A soma dos dois, do direto com o indireto, eu vou chegar então ao meu custo total dos dois produtos. Então, cheguei aqui, ó, produto W 1.047,94, produto Z 2.512,06. Pessoal, esse é o valor de venda? Não, não é, esse é custo. O valor de venda aí depois tem aí no nosso canal vídeos com informação de preço, falando de markup. Mas enfim, qual que foi o objetivo aqui? O objetivo aqui é trazer para vocês uma base dos elementos formadores de custos, né? Que são mão de obra, materiais e os custos indiretos de fabricação. Simples, são 3 elementos, mas um conteúdo bastante importante e espero que você aproveite bastante, beleza, pessoal? Então,
Então esse é o nosso vídeo de hoje. Então nós falamos aí sobre os elementos formadores de custos. Aproveita aí para se inscrever no nosso canal, para ver outros vídeos. Ó, aí então só para relembrar, então eu vou colocar o link do vídeo que trata da questão da movimentação dos estoques, que vai falar do PEPS, do EPS, da média ponderada, né, que é a forma que eu tenho de pegar o estoque e transportar para a fábrica e os critérios de custos que eu tenho para isso. E também eu vou ter o link para o que vai falar do custo da mão de obra, né, de quanto custa um colaborador. Então esses dois links, dois vídeos vão estar aí nos comentários para você, na descrição desse vídeo para você. E se você quiser ter essa planilha, se você quiser ter essa apostilinha que eu preparei, manda aí para nós, eu vou deixar um link também para você mandar o seu contato para a gente enviar isso para você, tá bom? Você vai fazer um contato com a gente, vai entrar no nosso site e você vai poder receber esse material. Beleza, pessoal? Abraço, espero que você goste, não esquece de curtir nosso canal, compartilhar esse vídeo e até o próximo vídeo.